A paz do Senhor Jesus, amém. Para quem não me conhece, tem o meu canal no YouTube. Eu me chamo Adriana Bezerra e faço parte do Ministério Assembleia de Deus Kadosh, Toritama, Pernambuco. E hoje, nesta manhã, quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade que Ele me dá de falar do seu amor, de falar das suas grandezas, das suas maravilhas, dos seus milagres. Então é tempo de nós agradecermos e aproveitar cada momento, cada segundo para nós é importante. Amanhecemos nosso dia, estamos com saúde, estamos bem, então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, que Ele me dá, que Ele te dá. E não perca tempo, não desperdice o seu tempo. Aproveite essa oportunidade para pregar, para ganhar almas para Jesus, para pregar, para levar a palavra ao necessitado. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. De a cada manhã, amanhecemos com saúde, amanhecemos vivos para pregar o seu evangelho a toda criatura. Então não perca seu tempo. Pregue, pregue, pregue sem limitação. Porque essa foi a ordem que o Senhor me deu e Ele te deu, para nós pregarmos o Evangelho. Então vamos pregar, vamos ganhar almas para o reino do Senhor, amém? Nós vamos estar nesta manhã dando uma meditada aqui na palavra do Senhor em João 5, o paralítico de Betesda. Vamos dar uma meditada que o Senhor, Ele vai falar conosco, né? O Senhor, Ele é fiel, a sua palavra é fiel. E Ele ainda afirma, verdadeira. Então vamos estar lendo alguns versículos, vamos estar meditando na palavra do Senhor. Vou começar do versículo 4. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimentar das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim, ou seja, outro antes de mim, quando eu vou descer, desce outro primeiro do que eu. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar o leito. Respondeu-lhe aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Disse-lhe, depois Jesus encontrou-lhe no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o Senhor, era o que curava. Amém? Aqui fala de um paralítico, né, de um aleijado que estava ali no tanque de Betesda. A Bíblia, ela vai nos relatar que aquele tanque ficava à porta das ovelhas. E era Jesus, e era em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendes. Ou seja, esse tanque ele era em Jerusalém, e esse tanque era chamado de Betesda.
né? E ali havia um homem há 38 anos enfermo. A Bíblia não diz que ele estava naquele lugar há 38 anos, porque havia um certo tempo, era de certo tempo que o anjo descia e agitava aquelas águas. Então, alguém levava aquele homem até a beira daquele tanque, né? Porque era de tempo em tempo que havia essa movimentação nas águas. E aquele homem, quando Jesus chega para ele, né? Que pergunta a ele: tu queres ficar são? Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? Tu queres ficar são? Aleluia. Tu queres ficar são? O que é que aquele enfermo ele responde para Deus? Veja o que é que ele diz para Deus. Ele estava ali, naquela situação que ele estava enfermo há 38 anos. Ele não estava naquele lugar, no tanque de Betesda, há 38 anos. A Bíblia diz que ele estava enfermo há 38 anos. Então, alguém, de certo em certo tempo, levava ele até aquele lugar. Mas ele diz que quando ele ia entrar naquele tanque, entrava outro primeiro do que ele. A sua enfermidade, a sua paralisia, impedia que ele fosse rápido. Que quando o anjo descesse, que agitasse as águas, ele era paralítico, ele não agia rápido para entrar naquele tanque. Então, quando ele ia, antes dele entrar, descia outro e era curado. Aí quando Jesus pergunta para ele assim: tu queres ficar são? Ele responde para Jesus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Veja, quando Jesus perguntou: tu queres ficar são? Ele disse para Deus: Senhor, não tem homem nenhum que quando o anjo desça e agita as águas, me ponha lá dentro para me ser curado, para me ser livre desta enfermidade. Ou seja, já fazia tanto tempo que aquele homem ele estava naquela situação que para ele era impossível. Há 38 anos à espera de um milagre. Então, para aquele homem era impossível ele chegar até as águas. Era impossível ele chegar até dentro daquele tanque. Então, aquele homem, meu irmão, ele já tinha perdido a sua esperança. Porque quando Jesus pergunta, ele diz: Senhor, não tem homem algum que me coloque dentro do tanque quando o anjo desce e agita as águas. Ou seja, a esperança daquele homem já tinha ido embora. A esperança daquele homem ser curado já não existia mais. Porque chegou até ele o dono do milagre. E mesmo assim, ele não conhece. Ele não conhece a Jesus. Ele diz: Senhor, como é que eu posso? Se quando eu penso em ir, outro desce antes de mim. Não tem homem nenhum que me ponha no tanque, mas enquanto eu desço, outro antes de mim. Ou seja, quando aquele anjo descia, ele dizia: eita, é minha vez agora eu vou conseguir. Aí outro mergulhava primeiro do que ele. Então aquele homem mesmo, ele já estava perdendo suas esperanças. Ele já estava perdendo a esperança de ser curado, né? Há 38 anos à espera de um milagre. Não sei há quanto tempo você está à espera de um milagre, há quanto tempo você está buscando, há quanto tempo você está na porta batendo. Mas o segredo é não desistir. Porque se aquele homem tivesse desistido, tivesse dito a seus parentes ou amigos: olha, não adianta eu ir não, para aquele tanque não, porque há 38 anos que eu vou para aquele lugar. E quando eu penso em ir para o tanque, me jogar nas águas para me ser curado, outro antes de mim desce.
Então, por mais que a esperança daquele homem ele esteja fraca, mas ele não desistiu. Ele não desistiu de tentar. Ele disse, eu vou. Já sabia ali qual era o tempo, de tempo em tempo o anjo vinha e descia para agitar as águas e ele dizia, eu vou. Então, por mais fraquinho que ele esteja, por mais desacreditado que esteja, não desista. O segredo, meu irmão, da minha e da tua vitória é não desistir. Amém? E ali, quando ele disse, ó, não tem ninguém que me ponha nas águas quando o anjo desce. Quando eu penso em ir, outro antes de mim desce e é curado. Ele viu muita gente sendo curada ali. Né? Se ele estava ali, se ele era enfermo há 38 anos, de tempo em tempo o anjo vinha e agitava as águas, então ele viu muita gente sendo curado. E mesmo sem força, mesmo até sem esperança de conseguir entrar naquele tanque, ele não desistiu. Ele disse, eu vou continuar, porque eu tenho certeza que a minha vez ela vai chegar. Ele creu. Ele sabia que um dia ele ia ser curado. Né? Aí ele disse que quando pensa em ir, outro antes dele entra e é curado. Jesus disse a ele, quando ele disse assim, olha Senhor, não tem quem me coloque, eu não posso entrar lá dentro só, não tem um homem. Veja, ali havia muitos que iam para ser curado e não tinha um que pudesse pegar aquele paralítico e jogar dentro daquele tanque no movimentar das águas. E ele disse, não tem homem algum que quando o anjo desça, que agita as águas, me ponha lá dentro. Aleluia, glória a Jesus. Sabe por quê? Deus não permitiu que homem nenhum chegasse até aquele homem jogasse ele dentro daquele tanque, porque o milagre, quem ia fazer na vida daquele homem era Jesus. Jesus disse, eu vou chegar e eu vou te curar. Aleluia. E Jesus chegou, e quando aquele homem disse que não tinha homem nenhum, que não tinha que colocasse ele lá dentro, que quando ele pensava em ir, outro descia, aí Jesus dá uma ordem para ele assim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Já pensou a autoridade que Jesus chegou para aquele paralítico e disse? Ele não acreditava mais. Por quê? Ele foi culpar o homem. Senhor, não tem homem algum que me ponha lá no tanque quando o anjo agita as águas. Ele colocou a culpa no homem. Não tem ninguém que me bote, que me joga ali naquele tanque. Aleluia! Quantas e quantas vezes eu e você ponhamos a culpa em alguém? É fulano, é cicrano. Sabe por quê, meu irmão? A gente tem que antes de pedir para Deus mudar nosso filho, nosso marido, nós temos que pedir para Deus nos mudar primeiro. Aleluia! Não peça para Deus mudar seu filho ou seu marido, não. Peça para Deus lhe mudar. Porque a partir do momento que Deus me mudar, aí sim Deus vai trabalhar na minha vida, vai trabalhar na vida deles através da minha vida. Então eu e você somos espelho para aquele que está de fora. Então peça para Deus te mudar. Não peça para Deus mudar ninguém, não. Peça para Deus lhe mudar. Porque o nosso Deus, ele é fiel. E ele chegou na vida deste homem. Quando não havia mais esperança, quando ele já estava desfalecendo de tantas vezes, ia até aquele lugar. E antes dele mergulhar no tanque, o outro descia. Aleluia. E quando Jesus chega, ele bota a culpa no homem. Oh, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Não bota a culpa em ninguém. Carrega a sua cruz calado, igual Jesus foi até o Calvário. Por mim, por você, caladinho. Aleluia. Não reclame, não murmure. Pega a sua cruz e siga. Aleluia. Porque a vitória, a minha e a tua vitória, não é para agora, não. É para o final. O bom não é o começo, o bom não é o meio. O bom é chegar até o final. Aleluia. E Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo o homem ficou são. Veja. Apesar dele ter botado a culpa no tanque, que não havia homem para jogar ele, mas ele disse, quando Jesus deu a ordem, levanta-te, toma o teu leito e anda.
E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Veja, antigamente não podia haver cura no sábado. Mas Jesus, ele é o dono de todos os dias. Sábado, domingo, segunda, ele é o dono de tudo. Ele é o dono do milagre, ele é o dono da vida. E ele opera na minha e na tua vida no dia e na hora que ele quer. Porque ele é, porque ele faz. Aleluia. Depois os judeus disseram-lhe: aquele que tinha sido curado é sábado, não é lícito levar o leito. Veja, Jesus deu uma ordem para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Ou seja, a tua cama é para tu carregar. Jesus estava dizendo àquele homem: leva teu leito, leva a tua cama, para tu não esquecer de onde foi que tu saíste. Aleluia. Jesus, quando disse àquele paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus estava dizendo: ei, paralítico, tu estás curado. Pega teu leito e anda, para tu não esquecer de onde foi que tu saíste. Aleluia. É assim, meu irmão, na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece o que foi que Jesus fez por nós. A gente esquece de onde foi que Jesus nos tirou. Aleluia. Ele disse àquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para tu não esquecer de onde foi que tu saíste. Não é diferente na minha e na tua vida. Porque às vezes, quando Jesus cura, quando Jesus salva, quando Jesus liberta, a gente quer esquecer o dono do milagre. A gente quer esquecer de onde foi que Jesus nos tirou. Aleluia. O 11. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, quando aqueles homens foram questionar porque aquele paralítico que estava carregando aquela cama, os judeus foram até o paralítico reclamar, até o ex-paralítico, né, que já tinha sido curado, foi reclamar. Quem te mandou carregar a cama? Não é lícito carregar a cama dia de sábado, não. Aquele paralítico, olha, já cheio, aquele homem, paralítico não, né? Aquele homem já cheio, porque sabia daquele que tinha salvado ele, que tinha curado ele, respondeu e disse: aquele que me curou mandou eu levar a minha cama, mandou eu tomar o meu leite e andar. Então eu estou carregando porque aquele que me curou mandou. Foi essa a resposta dele para os judeus. E perguntou-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? Aí os judeus ainda vai perguntar: e quem é esse? Quem é esse que tem tanta autoridade de dizer: toma o teu leite e anda dia de sábado? Me diz quem é ele, me fala quem é ele. Vamos ver a resposta dele? E o que for curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Veja, o paralítico, ele não sabia que ele foi curado. Ele foi curado. Não foi? Jesus não curou ele? Jesus chegou para ele e perguntou: o que quer que eu te faça? Aí ele foi o quê? Botar a culpa no ombro, botar a culpa no tanque, né? Mas Jesus disse a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Havia com Jesus, como sempre, uma grande multidão. Então Jesus, ele se retira logo daquele lugar. Jesus, ele se retirou daquele lugar porque havia uma grande multidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus sempre andava e ao seu redor uma grande multidão. Uma grande multidão. Porque quando a Bíblia vem dizer que é uma grande multidão, era porque era. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre aqueles que andavam com Jesus, que andavam ao seu redor, era crente e eram salvos. Existiam muitos ali que andavam com Jesus para ver, para contemplar o milagre de Jesus.
mas não para adorá-lo em espírito e em verdade. Muitos seguiam a Jesus pelo que Jesus fazia, não pelo que Jesus era. Aleluia! Então muitos serviam ali a Jesus porque Jesus tinha algo para oferecer a eles. Então eles seguiam a Jesus. Porque para Deus, Deus não quer quantidade. Deus, ele quer qualidade. Qualidade. E Deus deixou bem claro na Bíblia. O joio e o trigo. Ele disse o quê? Não arranque o joio do trigo. Porque você pode danificar a raiz do trigo. Mas deixa os dois crescer junto, anda junto, se parece até com trigo, mas não é trigo. Mas naquele grande dia, o joio ele vai queimar. Quem vai tirar o joio do meu de trigo é Jesus. Então toda a vida, meu irmão, na igreja, em qualquer lugar aconteceu, com Jesus aconteceu. Nem todos que seguiam ele era para adorá-lo, era pelo que ele era. Mas sim, aquela grande multidão, muitos, era pelo que ele fazia, era pelo que ele tinha para oferecer. Aleluia! Era pelo que ele tinha para oferecer aquelas pessoas. Não é diferente de hoje. Eu e você, muitas e muitas vezes, só servimos quando temos para oferecer. Quando não temos, não servimos mais, não somos lembrados mais, ninguém se lembra mais da gente. Não foi diferente com Jesus. Amém, meu irmão? Não foi diferente com ele. Amém? Grande multidão, né, que havia ali. Jesus, ele se retirou. Curou aquele paralítico. Mandou ele levar a sua cama e seguir. E Jesus se retirou, porque ali havia uma grande multidão. O versículo 14 diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Veja, Jesus curou aquele homem, mandou ele levar a sua cama. Tome, pegue seu leite e ande. E ande. Depois Jesus encontra aquele homem aonde? No templo. Jesus curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Mas depois Jesus encontra ele no templo. E Jesus não perdeu a oportunidade de falar com ele. Aí sim ele conheceu que foi Jesus. Lá no tanque, quando perguntaram, ele disse que não sabia. Porque havia uma grande multidão. Então ele não sabia quem tinha curado ele, só sabia que foi curado. Mas lá no templo, quando Jesus chega, que vê ele, Jesus diz: depois se encontrou no templo e disse: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, quem conhece o homem é Jesus, né? Quem conhece eu e você é Jesus, por dentro, por fora, de toda maneira Jesus conhece. Então Jesus disse àquele homem: olha, tu não pensas em pecar mais. Porque se tu voltar a pecar, vai te acontecer coisa pior. Então Jesus alertou ele: cuidado, não peques. Ah, porque, meu irmão, às vezes Deus faz um milagre, como fez na vida desse homem aqui, fez na minha vida, fez na tua, e às vezes a gente quer esquecer o dono do milagre. A gente quer esquecer o dono do milagre. E ele diz: cuidado, não peques, para que não te suceda coisas piores ainda. Então não é diferente na minha e na tua vida, porque às vezes queremos servir ao dono do milagre de todo jeito. Ah, eu já recebi meu milagre mesmo, eu já recebi meu milagre, eu já estou curada, eu quero saber lá do dono do milagre. Eu não quero saber, eu sei que eu fui curada, e do dono do milagre eu não quero saber mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cuidado. Brincar com Deus é perigoso. É perigoso brincar com Ele. Aleluia! É perigoso brincar com o Senhor. Não brinca com o Senhor, não. Aleluia! Não esquece de onde foi que Jesus te tirou, não. De onde foi que Jesus me tirou. O crente, ele nunca deve se esquecer de onde foi que Jesus foi lá amassar do pecado e nos resgatou. Não esquece, não. Aleluia! Porque o nosso Deus, meu irmão, ele é fiel. Nosso Deus, ele está no céu. Mas os seus olhos é como uma chama de fogo. Ele
contempla tudo, ele vê tudo. Então, toma cuidado. Cuidados, não brinca com ele, não. E o 15, para nós encerrarmos, diz assim: e aquele homem foi, anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Veja, quando o homem, ele é liberto, quando o homem quer ser libertado, meu irmão, Jesus, ele não vai pegar ninguém à força para ser libertado. Eu preciso me esforçar para mim ser liberto. Então, este homem, Jesus curou ele lá em Betesda. Jesus teve um encontro com ele no templo. Disse a ele: ei, cuidado, não peques mais. Porque se você pecar, vai acontecer coisas piores. Não é diferente na minha e na tua vida. Hoje, temos que viver uma vida de santidade para Cristo. Porque Ele nos conhece. Então, não foi diferente na vida desse homem. Quando Jesus falou com ele no templo, até ali ele não conhecia Jesus. Eu e você, nós conhecemos Jesus. Até ali aquele homem não conhecia Jesus. Jesus disse: não peques mais, porque senão vai acontecer coisas piores. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Veja, aquele homem, ele foi liberto. Aquele homem, ele foi liberto e começou a pregar a palavra de Deus. Aí ele foi pregar para aqueles que disseram a ele que Jesus não podia curar no sábado. Quem é este que te curou no sábado? Não é lícito carregar a cama no sábado. Aí ele diz para os judeus: aquele que me curou mandou eu carregar meu leito. Aleluia! Então, meu irmão, obedeça a voz do teu Senhor. Obedeça a voz de Deus. Porque das demais coisas, Jesus, ele toma conta. Seja fiel com aquele que é fiel comigo e com você. Não importa a situação que você esteja passando, mas creia como esse homem aqui, ele creu. Já havia acabado a esperança dele, ele não tinha mais esperança, porque ele disse a Jesus: não tem homem algum que me ponha no tanque, quando o anjo desce e agita as águas. Jesus, ele não queria saber, ele não quer saber de A e nem de B, ele quer saber de mim e de você. Porque foi a mim e a você que ele chamou. Foi a mim e a você que ele escolheu para fazer a obra. Aleluia! Então Deus não vai cobrar. Deus te chamou para fazer a obra, então ele vai cobrar de mim, cobrar de você, porque não está fazendo a obra. Então não foi diferente na vida desse homem. E ele foi pregar para aqueles que dizem que não podia carregar sua cama no sábado. Então não seja diferente, não sejamos covardes, vamos pregar o evangelho de Deus a toda criatura, porque o nosso Deus, ele é fiel. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, não perde tempo, aceita Jesus como teu Salvador, porque o nosso Deus, ele é fiel. Não perde teu tempo não, aceita, corre para uma igreja e aceita Jesus. Vem conhecer esse Deus que eu preguei hoje ele aqui. Vem conhecer o dono do milagre. Aleluia, porque não adianta eu só querer milagre e não querer o dono do milagre. Amém? Então conheça Jesus. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. E você que ainda não aceitou, faça sua decisão. Jesus, ele morreu na cruz para me salvar, para te salvar. Então eu e você temos valor para Deus. A gente não temos valor para o mundo, porque Satanás, ele não tem o que oferecer a mim e a você. Agora Jesus, ele morreu naquela cruz para me salvar e para te salvar. Então vale a pena sofrer com Jesus. Não é perda, meu irmão, é ganho. Porque vamos ganhar a vida eterna. Amém, meu irmão? Faz tua decisão. Aceita logo o Senhor Jesus como teu Salvador. Amém? A paz do Senhor Jesus.